tá? E ela acaba saindo com medicação mais rápida, evidentemente, num prazo que às vezes pode demorar até 24 horas, mas medicada ela costuma ter menos tempo. Agora, existe uma outra forma de enxaqueca, que é a enxaqueca comum, que não é a clássica, que é uma dor de menor intensidade, que não é necessariamente latejante, ela pode ser uma dor constrictiva, ficar apertando, é uma dor que pode ser dos dois lados da cabeça, e muitas vezes ela está relacionada a outros fatores. Por exemplo, problemas visuais, hipertensão arterial, não é enxaqueca, aí são dores Sim. sintomáticas, né? Sinusite e assim por diante. Então, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial do que é uma enxaqueca e de que é uma dor relacionada a outros problemas, outras doenças neurológicas ou não neurológicas. Sim. Então, fazer exames complementares. Quando um paciente me procura no consultório com uma dor de cabeça, o que eu faço? Além da anamnese, perguntando quais são as doenças que ele tem, etc., etc., eu vou pedir, como regra, exames complementares. A chance, às vezes, de dar algum problema é muito baixa. Eu já tenho pela história como um detetive. O detetive Sim. acaba pelo faro Já imaginando quem é o percebe. culpado, quem é o que tem que botar na cadeia, né? Sim. Mas ele tem que se cercar de provas para ter uma convicção absoluta e não comer gato por lebre. Ou Por seja, isso é importante exames. faz exames complementares, né? Um exame de imagem, eventualmente um exame de função, né? Para a gente ver se existe alguma causa subjacente. Agora, o nome do programa está bem adequado, né? TPM. Uma das causas de uma forma de enxaqueca é a TPM. A TPM é a mulher retém líquidos e aumenta a pressão intracraniana e provoca dor de cabeça. Então, certamente as mulheres devem ter muito mais enxaqueca do que os homens. Existe uma relação de mais ou menos 2,5 para 1. Ou seja, para cada um homem, 2,5 mulheres. Não existe meia mulher, mas estatisticamente seria isso, né? 2,5, duas bem altas e uma baixinha. Então seriam 2 para 5 para facilitar. Então. Sim. Então, Doutor... justamente pelas questões hormonais. Sim. A mulher está mais propícia a ter dor de cabeça do tipo enxaquecosa. Doutor, muitas pessoas afirmam que nas crises de enxaqueca, né, muitas pessoas, e eu sou uma vítima da enxaqueca, e eu posso afirmar que a gente sofre realmente quando tem, né? Sentem enjoo, né, muita náusea, muita ânsia de vômito. Por que isso? A enxaqueca, ela obrigatoriamente, ela vem unida com esse fator de enjoo? De um modo geral, nem a sempre? dor traz esse problema de enjoo, de náusea, até de vômitos. Mas no caso da enxaqueca especificamente, existem alterações que podem, como eu falei, alterar a parte intracraniana. E aí poderia provocar os vômitos, né? Bom, essa enxaqueca seria a enxaqueca clássica. Os fenômenos mais comuns associados à dor são vômitos e náuseas, né? E alterações visuais. Pessoas que enxergam Fotofobia, pontinhos pretos. ou passa a ter aqueles cotomas, que seriam os pontinhos pretos, as mosquinhas, né? Ou as estrelinhas, escotomas cintilantes, fica faiscando, digamos assim. Isso já é uma manifestação de alguma alteração cerebral, de alguma alteração intracraniana, que normalmente a enxaqueca é uma dor extracraniana, é no crânio, mas a parte fora do osso, a dor vascular. Um tipo de dor muito importante que eu falei tangenciando é a cefaleia de tensão. É aquela dor que vai aparecer nos lugares em que tem mais músculo, têmporas, região periorbitária e na nuca, muito comum dor na nuca, né? Especialmente relacionada à contração muscular prolongada. A pessoa tem um dia estafante, alguma alteração um dia mais cheio de problemas, fica contraída. Tensa. Tensa, exatamente, a cefaleia de tensão. E mais no fim do dia vai apresentar a dor, porque a isquemia, o músculo contraído provoca falta de circulação nas terminações nervosas, isso provoca dor. Doutor, por que a luz incomoda? O senhor falou que tem pessoas que precisam de ambientes escuros, né? Há pessoas que não conseguem nem abrir os olhos, não podem com luminosidade, né? Justamente por isso, porque uma das manifestações da dor de cabeça de enxaquecosa é a manifestação visual. Então, elas têm que ir para um ambiente escuro, com pouco barulho, o barulho também incomoda. Quer dizer, tudo que é forma de sensibilidade passa a ser, ou pode passar a ser, uma agressão, e a pessoa se sente incomodada pelo barulho e especialmente pela luz. Doutor, quando a gente fala sempre de alguma doença, né, principalmente nós brasileiros, a gente sabe que todo brasileiro é um pouco metido a médico, né? Todo mundo De médico, tem, poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem uma receitinha, tá com enxaqueca, então não toma café, porque o café causa enxaqueca. Tá com enxaqueca, então tu tem sinusite ou rinite. Corta o leite da tua alimentação, né? O que é verdade e o que é mito em relação à enxaqueca nessa questão de alimentação, né? Bom, um dos fatores que pode provocar enxaqueca
é a alimentação. Então, tem pessoas que atribuem a vinho, bebida alcoólica, especialmente os de pior qualidade, né? A questão Quentão, desculpe fazer um quentão. adendo aqui. Cuida com quentão aí, quem tem enxaqueca, né? Época de Porque festa pega um junina. vinho de pior qualidade, não vai pegar um vinho importado de Aí quem já tem R$ 200 predisposição, né, doutor? vai sentir dor de cabeça. Certos alimentos como tomate, chocolate, que tenham corantes, é uma questão muito pessoal, muito individual. Tem pessoas que não sentem, outras por cheiros, perfumes, tinta, algo assim. Então, existem muitos fatores. É como se fosse uma alergia que a pessoa tem. A gente diz assim, eu como tal coisa, me dá dor de cabeça, eu estou com um problema de fígado. Não tem nada a ver com o fígado. É um problema de alguma alimentação que vai provocar uma reação do organismo sob a forma de dor. E a dor é dor de cabeça. Mas o café, ele é até bom, né? Porque algumas medicações, elas têm até no componente a cafeína, né? Exatamente. O café tem a cafeína, que é um estimulante. E a virtude está no equilíbrio. O excesso de café é um fator altamente de risco de provocar dor de cabeça. Agora, alguma dose de café, e isso é muito individual, pode ser até benéfica para tratar dor de cabeça, porque tem medicações que provocam. Exatamente. Agora, depende de cada um. Tem pessoas que dizem assim, eu tomo um cafezinho e já me dá dor de cabeça. Não é comum isso acontecer. Agora, a pessoa toma também a pessoa já está naquele 20 efeito, cafezinhos, né? Bom, aí vai ter dor de cabeça. Efeito placebo. Eu vou tomar, vou ficar com dor de cabeça, então acaba ficando mesmo, né? E aí ela se sugestiona, né? Os fatores emocionais são muito importantes para todo tipo de dor. A gente tem uma pergunta aqui, doutor, de algum telespectador, né, Sá? Isso. A Tati, do bairro Pinheiro, ela diz assim: tenho enxaqueca desde os 8 anos. Como faço para saber que o problema não é mais grave? Às vezes, quando tenho dor de cabeça, não posso ver a luz acesa e muito barulho. E quando tomo um medicamento, no outro dia acordo sem dor. Tati, obrigada pela participação. E Olha, aí, doutor? é muito provável que a Tati tenha uma dor de cabeça de doença não grave. Eu diria pela história e tudo, eu não sei há quanto tempo ela tem, não sei qual é a idade dela, mas digamos que ela tem isso há alguns anos e a dor de cabeça passa no outro dia com remédio, probabilisticamente ela tem uma enxaqueca, uma dor desse tipo. Mas acho que ela deve procurar um médico que ela possa investigar. Às vezes, existem problemas comuns que não são diagnosticados e que o primeiro sintoma vai ser a dor de cabeça. A pressão alta é um exemplo. A pessoa tem dor de cabeça e não sabe que tem pressão alta. Ela pode estar com hipertensão arterial e ter dor de cabeça. E as doenças da face ou dos órgãos relacionados à face. Problemas oftalmológicos, sinusite, e assim isso pode provocar dor de cabeça. Então, eu sugeriria que ela fosse a um clínico ou até um neurologista e verificasse através de exames. Como eu falei, eu costumo, no paciente que chega a me procurar por uma dor de cabeça, pedir um exame para não ter risco de deixar passar. Às vezes eu tenho convicção quase absoluta de que não há nada, mas eu quero ter certeza, né? Existe um trabalho mais ou menos recente que foi feito, que verificou que 98% das pessoas têm pelo menos uma crise de dor de cabeça ao ano. Ou seja, é uma doença de alta prevalência, é um sintoma até de alta prevalência. É muito comum ter dor de cabeça. É raro ter uma pessoa que não tenha dor de cabeça. Uma vez eu li um livro sobre cefaleia, sobre dor de cabeça, que foi escrito por um autor, um inglês, chamado Donald Cowan. E ele estava escrevendo o livro, e no prefácio ele colocou a história do filho dele. Ele disse assim, eu tenho um filho que tem 7 anos. Eu gostava muito de brincar com meu filho, mas me dediquei muito ao livro e passei alguns meses um pouco afastado. E um dia o meu filho me perguntou, papai, por que tu não está brincando tanto comigo quanto brincavas? Aí eu expliquei, olha, meu filho, eu estou fazendo um livro que é importante. Sobre o que é o livro? É sobre dor de cabeça. Por que tu está escrevendo um livro sobre dor de cabeça? Porque eu sou um especialista em dor de cabeça. Aí o filho olhou para ele e disse, papai, então por que tu não curas a tua dor de cabeça? Porque tu também tem dor de cabeça. Tu é um especialista, cura a tua própria dor de cabeça. Para ver como é doente, um problema incidente e de difícil solução. Com certeza. Existem paliativos. A enxaqueca pode começar na infância, doutor, porque os relatos, os maiores relatos, né, geralmente são de pessoas aí que já estão na fase adulta, né? É difícil encontrar uma criança que diga eu tenho enxaqueca. Na realidade, a dor de cabeça infantil tem outras causas também, mas existem enxaquecas nas crianças. Não pode se negligenciar. Criança raramente mente que está tendo dor.
Se ela está se queixando de dor de cabeça, ela fica abatida, ela fica prostrada, ela não consegue dissimular. E para ela a dor não tem essa história, tudo bem, eu vou passar por cima. Se ela está com dor, ela manifesta. Então, dor de cabeça na infância tem que ser investigado. Que pode ser uma enxaqueca, pode ser um problema oftalmológico, pode ser uma sinusite, pode ser uma rinite, pode ser várias coisas, mas ela pode existir. As enxaquecas, de um modo geral, elas aumentam a incidência no período em que a mulher tem o período menstrual, ou seja, que ela tem uma alteração hormonal, não é uma alteração porque é fisiológica, mas uma mudança hormonal que vai desde a menarca, primeira menstruação, até a menopausa. Por isso, é nesta época que costuma acontecer mais as enxaquecas. Sim. Agora eu quero ver se o senhor vai dar uma boa notícia aqui para as pessoas que têm enxaqueca, que sofrem, né? Não se posso chamar de doença, né? Dessa doença. Acaba desse, sendo uma doença. Desse transtorno, né? Tem cura, doutor? Não, eu diria que cura não tem. Tem controle. O controle pode não ser absoluto. Por exemplo, pressão arterial, tem cura? Não, mas as pessoas tomando os remédios vão ficar com a pressão controlada, não vão ter as manifestações, ou seja, ela não vai incomodar. Então, numa pessoa que tem dor de cabeça tipo enxaqueca, muito importante é tentar encontrar o porquê. Observar o que causa. O que causa e evitar o que causa. Nem sempre isso é possível. Eu diria que em 30%, 40% se consegue tratar antes dela acontecer, ou seja, evitar. Nos casos em que tem a dor, apesar de tentar encontrar uma causa, a gente tem como medicar. Existem mais ou menos 100 medicamentos utilizados. Eu costumo dizer assim, quando tem 100, nenhum é mágico. Se tivesse um mágico, os outros 99 iam para o lixo. Não existiam, é. Tá? Então, qual é o melhor? É muito variável. Para ti é um, para mim é outro, para ele é outro, e assim por diante. Então, tem que encontrar. E, às vezes, a gente tem que fazer uma tentativa. Existem medicações de primeira linha, de segunda linha e de terceira linha. Ou seja, a gente pode começar num crescendo. E aí vai depender muito da pessoa, o tipo de sintoma que ela apresenta. Se ela tem que associar, por exemplo, um antiemético, para não ter náuseas e vômitos, tem que associar um Brasil, porque às vezes o remédio já vem com o remédio, com o medicamento junto, né? O componente vem junto. E às vezes tem que usar outros métodos. Existem até pessoas que têm que fazer toxina botulínica, é um método que está sendo utilizado muito eventualmente, com muita indicação e assim por diante. E tem pessoas que têm que usar medicação injetável, pessoas que vomitam que usam spray. Então, aí tem uma gama de possibilidades que vão variar de cada um para cada um. Né? Mas o importante é observar, né, doutor, e como o senhor falou. Então, se eu pudesse dar uma receita de bolos, bem rápido, assim, investiga, exclui outra causa e trata. E, às vezes, demora para tratar. Existem remédios que se utiliza preventivamente, para evitar que tenha, mas isso é usado em casos em que a pessoa tem com muita frequência e muita intensidade. Eu vou para o intervalo, mas daqui a um minutinho eu já estou de volta. Fique aqui comigo.